Bom, então quer dizer que o Coronado finalmente está livre no mercado, rescindiu, e o tricolor paulista espera para agora. Vou te atualizar dessa situação, que isso aqui é bem importante. O São Paulo bate o martelo e fala assim, ó, Sporting, Biel, chegou a hora de responder aí, ó, se vai ou não vai, ou desocupa a moita, né? Ou faz ou desocupa a moita. Chegou o nosso momento. Vou falar também de Gustavo Medina, tenho a questão do PP para atualizar, além do Biel, Rian Francisco, você lembra do Paul Fernandes? Coisa bem bacana aqui. Falarei também sobre a situação do Atlético Nacional. Gabriel Sara deu um depoimento falando umas coisas muito interessantes sobre o técnico Hernan Crespo, coisa que vale muito a pena nós discutirmos por aqui agora, beleza? Então falaremos de tudo do meu, do seu, do nosso São Paulo Futebol Clube. Venham comigo então, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Ó, chega nesse likeão aí, ô brabo. E obrigado por tudo, hein? Valeu por todo mundo aí que tá falando dessa tocinha que tô curando já. Própolis Comércio. Teve até o doutor que mandou aí mensagenzinha me mandando umas dicas. Valeu de coração, galera. Tamo junto. Tô recuperado, quase sarado, quase não tem nada. Fechou? É uma virose zoadinha. Sério mesmo, fiz exame. Tem nada. Obrigado, viu? Ó, o São Paulo segue sem conseguir a renovação do Alan Franco. Hoje é o dia 29 de junho. O cara pode já assinar pré-contrato qualquer um agora, tal. E aí, como é que fica, São Paulo? Vamos ter que renovar com o Alan Franco imediatamente. Eu acho que o São Paulo pode ter feito corpo mole para renovar com o Alan Franco. Sabe, quando ele queria comprar o Juan Tressoldi? Lembra? Querer comprar o Juan Tressoldi, tenho grana, eu pago depois, quero empréstimo. E aí o Alan Franco vendo a situação, os empresários, né? Falando, peraí. Para te comprar o Marcos Antônio, tem. Para comprar o Juan Tressoldi, tem. Para me pagar aqui, não. Então o Alan Franco chegou e pediu grana. É óbvio que pediu grana. E o São Paulo tem que pagar mesmo. O Alan Franco ganhar igual o Arboleda é justo, sabe? O Alan Franco, ele joga a bola do Arboleda. Os dois têm uma importância sobrenatural no time do São Paulo. Se dá pra nós pegarmos o Flamengo, aliás, o eliminado do Mundial, Flamengo, se dá pra nós pegarmos algum time aí em Libertadores, em Copa do Brasil e ganhar desses caras, muito se deve aos gols na frente, Lucas Moura e Oscar pela grandeza, Ferreirinha pela agilidade, mas a zaga tem que ser peituda. A zaga tem que ser cascuda. E Arboleda, Alan Franco e o Rafael ali, os caras encaram. Pablo Maia encara. O São Paulo tem um time que encara. O Alisson encara. Os caras têm a moral de encarar ali sem frescurite. Então sim, o São Paulo tem que renovar com o Alan Franco imediatamente. A diretoria nessa palhaçada de querer o Juan Tressoldi de qualquer jeito se danou. O São Paulo, sei lá, se foi aquele exposed que os caras sofreram aí, que a galera viu que o Rui Costa, manager do São Paulo, tinha alguma coisa a ver com o cunhado do empresário do Juan Tressoldi. Não sei se tem alguma conexão, mas o São Paulo, do nada, depois desse episódio, que a internet se mobilizou para suma com o Juan Tressoldi daqui, não pelo jogador e pela pessoa, bom jogador, ótima pessoa, mas pelos valores, né? E pela necessidade que o São Paulo tem. Caramba, precisa de um cara de 25 milhões na meia? Vou falar aqui, vamos pagar 25 milhões aí pro Biel lá do esporte. Vamos pagar 25 milhões? Vai vir gente aqui, você tá louco? Tá maluco? Não tem dinheiro. São Paulo não tem... A diretoria do São Paulo, você é a primeira canalha a falar isso aí. Pagar 25 milhões no Coronado, no Biel? Tá louco? Não temos dinheiro. Mas pra pagar 25 milhões no Juan Tressoldi, paga. Então, o que é? Quer pôr o nariz vermelho de palhaço aqui? Alguma coisa tá errada. É uma diretoria que fala que tá sem grana e quer comprar o Tressoldi. Então, pra mim, tiraram o pé do acelerador quando a torcida veio e falou: ô, para com a palhaçada. E essa diretoria tá de brincadeira também com a gente. Agora, tudo bem, não tem mais o Juan Tressoldi. O Crespo quer um sistema de 3 zagueiros, vai ter que contratar? Pode ser o Gustavo Medina, sim. Gustavo Medina, pra quem não sabe, é um zagueiro que joga lá na Ferroviária. É uma das opções do São Paulo. Tem 500, tá? Tem Adonis Frias, que teria sido um pedido anterior do Crespo. Tem aí esse da Ferroviária. Tem da base do São Paulo. Zagueiro que pra jogar no São Paulo, tipo Sabino e tipo Arboleda. Por que Sabino e Arboleda? O Alan Franco foi 16 milhões, 15, sei lá. O Ferrarese foi 22 milhões, tudo caro. Aí qualquer um vem mesmo. Agora, o Arboleda que o São Paulo foi buscar lá no Equador,
que ninguém conhecia, foi um achado. E o Sabino, que o São Paulo foi buscar meio sem clube, foi outro achado. O Lugano foi outro achado. Sabe, Edmilson foi da base, outro achado. Você pode encontrar zagueiro do nada. Não é pra você gastar o dinheiro que não tem. Faça igual fizeram com o Sabino e com o Lugano, que encontra, igual o Fabão, que veio do Goiás. Sabe, dá pra encontrar sim. Não tem que ficar de palhaçadinha, não. Pagar 25 milhões em zagueiro de reserva, tá tirando. Não, tá de brincadeira esse São Paulo, não é possível, cara. Mas agora, o Gustavo Medina é a bola da vez. Pode ser sim o Gustavo Medina, se ele for bom de bola. Se ele acabar sendo bom de bola, o São Paulo trazendo nenhuma oportunidade, não gastando quase nada junto à Ferroviária, ficando com o passe pra revender, a Ferroviária fica lá com 20%. São Paulo paga 2 continhos aqui, aí tudo bem, né? Aí tudo bem, o departamento de scout falou, aquele é o Gustavo Medina, me traga aí. Aí pode ser. Mas só assim também. Tem que ter algo significativo para trazer Gustavo Medina, considerando que ele é melhor que o Igão da base. Né? Que ele é melhor que o Matheus Belém, que voltou agora, que é da base e voltou da Chapecoense por empréstimo. Tem que ser tangível, palpável. Tem que ser real. Que o Gustavo Medina é melhor do que o Igão e do que o Matheus Belém. Senão não faz sentido também. Então o São Paulo de Hernan Crespo tem que entrar no eixo. Tá todo mundo de olho. O São Paulo tem condição plena de ter uma seleção agora nas mãos de Hernan Crespo. Gabriel Sara, o astronauta, chamavam ele de astronauta com muito carinho. Aliás, um jogador que foi muito vaiado aqui no São Paulo, muito criticado, ele deu a volta por cima de maneira maravilhosa. Quem não tá torcendo pelo Sara hoje não tá entendendo direito o que tá rolando. O moleque, ele pode ser titular da seleção brasileira muito em breve e ele merece. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda e um jogador que tá crescendo muito de nível. Mas muito. Uma perna esquerda que é um tijolo, cabeceia, faz funções táticas, coisa que o futebol europeu pede hoje, né? E o moleque tá pra ir pro Manchester City. Sabe, queridinho agora do Guardiola. Tá bom ou não? Esse é o Gabriel Sara hoje. Com muito orgulho eu falo isso aqui. Torcendo muito pelo Gabriel Sara. Muito mesmo, muito. E ele falou do Crespão, né? Sabe o que ele falou? A garganta. Falou assim, ó. O Crespo, quando veio aqui, ele tinha que pôr a mão dele no trabalho. O time tinha que ter a cara dele. E o nível de exigência dele era muito grande. O Crespo, ele tinha tudo para dar certo e deu certo. Só que agora vai ser melhor. Jogadores de muita qualidade e o Crespo, ele tem tudo para explodir agora no São Paulo Futebol Clube. E ele, Sara, está torcendo muito para o técnico Hernan Crespo e para o tricolor paulista. Falou dos jogadores de qualidade e também da base, da geração de qualidade. E é muito do que eu falo aqui, né? Não é só você ter o Rian Francisco, monstro, Lucas Ferreira, monstro, Luca, monstro. Tinha o Matheus Alves, que era bom, a pena que essa diretoria é composta por esses caras aí. Mas enfim, era uma geração de ouro. Ainda é. E aí quando você olha pro time principal, o Lucas tem que jogar, bacana. O Oscar tem que jogar, sabe? O Ferreirinha tem que jogar. É um timaço. Esses moleques da base, hoje, serem reservas, tirando o Rian. Rian, pra mim, tem que ser titular. Tirando o Rian, todos eles são jogadores ótimos de bola e que não tem que ficar mesmo a responsa de tirar o São Paulo do buraco pra eles. Tem que ser a responsa pro Lucas, pro Oscar, pro Arboleda, pro Alisson. Tem que ser mesmo pra esses caras mais veteranos. E os moleques da base, correndo por fora, entrando um aqui, um acolá. Top, top, top. O futebol sabe disso, as ruas sabem disso, Hernan Crespo sabe disso e o torcedor de verdade do São Paulo. Você pode estar cético, você pode estar aí triste, sem esperança, normal, tá? Te entendo perfeitamente. Mas muitos torcedores que olham pra esse São Paulo e enxergam que Botafogo, Fluminense, Palmeiras não tem nada, absolutamente nada a mais do que esse São Paulo tem em campo. Esses torcedores são paulinos que enxergam isso, estão comigo, é muito a minha praia e não tem boi. São Paulo tem um time igual ou melhor do que o do Palmeiras e nada. Nem ninguém vai tirar isso da realidade que isso tem pra mim, tá bom? Seguindo no vídeo aqui, eu só quero te falar um negócio aqui antes.
Você aí que pode estar endividado, é difícil você ter uma tranquilidade, uma vida tranquila quando você está endividado, né? Tudo falha, você fica pensativo, tá? É muito ruim. E juntar dinheiro é muito difícil também, não vai pensar que juntando dinheiro vai dar super certo. Existe um método aí, que ele tá num aplicativo oculto, que você pode encontrar uma solução para os seus problemas e pode ganhar até 200 ou 300 por dia. Olha só. Eu vou deixar no link na descrição ali, tá? É um curso que você vai fazer ali. Se você se cadastrar, tem que comprar o curso. Se você fizer e der super certo, você pode até ganhar. É bem seguro, os caras têm muita responsa e eu vou deixar um relato para você ver aqui agora. Tô passando só para te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo. Só esse mês eu já fiz R$ 3.800. Você tem noção? Eu tô muito feliz. Eu trabalhava o mês todo para conseguir R$ 1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo. Eu confesso. Mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. Meus amigos, mas tem que correr porque as vagas promocionais são por tempo limitado, estão acabando. Beleza, então? Valeu, tamo junto. Olha só, duas coisas curiosas aqui antes de falar do Coronado Biel aqui, né, PP. O Atlético Nacional de Medellín, o nosso rival das oitavas de final, que nós temos uma revanche com eles, né, de 2016, lembra? Time do Balsa, do São Paulo, que tava lá, tinha o Lucas Prato, tinha o Michel Bastos, o Ganso, né? O Lucas Prato não era o Caleri, tinha o Caleri, nós estávamos jogando, tinha o Kelvin também, Centurion, Neymar do Nordeste, lá o Rogério, mas tinha alguns caras bons, era um time fraco, mas tinha uns caras bons. Nós pegamos esse Atlético Nacional aí com o Balsa, nós eliminamos o Atlético Mineiro nas quartas, né? E perdemos pro Nacional na semi. E aí nós nos ferramos, o Caleri teve um tapetão ali pra tirar ele num bagulho absurdo, bizarro. E agora nós teve o Borja contra o Rodrigo Caio, quem esquece, né? O espaço que o Rodrigo Caio deu pro Borja, que depois veio pro Palmeiras, né? Foi muito ridículo aquilo. E o São Paulo perdeu e foi eliminado. Então agora não é só a nossa sobrevivência na Libertadores, é também uma revanche. Pra quem gosta de futebol, isso aqui tem que ser encarado como uma revanche. Os caras perderam um atacante que foi pro Atlético Paranaense. Estão pra perder um outro lá que tá pra ir pro Botafogo. Eu tenho até os nomes dos caras aqui, mas não precisa falar dos nomes também dos caras, né? É bobagem. Agora, eles também, o técnico deles está tipo o Zubeldia tava no São Paulo, balançando total. E o termômetro pra segurar ele ou não vai ser ele classificar ou não na Libertadores. Então o cara tá no limite da emoção ali, trabalhando pelo Atlético Nacional. E o São Paulo, ele agora com essa mudança de ares, essa mudança gigantesca que teve, com o Crespo chegando e as voltas de Oscar, Marcos Antônio, Ferreirinha, muito em breve Lucas Moura também, o São Paulo ele tem tudo pra ganhar desses caras aí e vai ganhar, hein? E vai ser top e nós vamos avançar pras quartas da Libertadores. O Atlético Paranaense, que é oitavas de Copa do Brasil, que até antes os caras levaram o atacante do Atlético Nacional. Vamos ver como é que vai ficar aí. Mas eu sei que o São Paulo passa esses dois jogos. E passa mesmo! O São Paulo passa e passa mesmo. O Paul Fernandes acertou com o Lyon, um time nada a ver da Argentina aí. Um time de nada... O Paul Fernandes, ele pra mim... Ele é o resumo, eu ia falar a síntese, né, que é o resumo. Ele é o resumo do que foi Zubeldia no São Paulo. É um pesadelo que você tinha que acordar, sabe? O cara, ele foi pedido supostamente pelo Zubeldia, o São Paulo não trouxe, ele foi pro Fortaleza, lá no Fortaleza ele não deu certo e vai agora pra lugar nenhum, praticamente. Então era pra ter aqui hoje Zubeldia e também o Paul Fernandes, se dependesse do Belmonte, do Casares, aceitarem, serem mais dignos com esse técnico horroroso que deveria ser demitido contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil de 2024. Era ali que era para ser demitido. Seguraram, danificaram o São Paulo, acabaram com o São Paulo por causa desse Zubeldia e não deram nem o jogador que ele quis. É inacreditável, é tudo ruim, é tudo pior, mas ainda bem que com o Zubeldia indo embora, esse Paul Fernandes não é nosso e nos livramos dessa coisa aí que também, sei lá, pode ser jogador bom, até pode. Mas caramba, né? Que coisa, ninguém mais quis o cara. Nem o Boca, né? Não quis mais o cara, nem o Fortaleza. É impressionante. O que nós tínhamos com esse Zubeldia, né? O PP, eu soube que tá bem distante do São Paulo, porque o Porto não quer emprestar, quer vender. É claro, e o cara vale 25 milhões de euros. Ele vale, o PP hoje, em crise, o Porto em crise. Não ganhou de ninguém no Mundial. O Porto, ele quer se...
reformular, o que ele faz? Ele pega o PP que ele não quer mais e ele vende pelo valor que o Tottenham pagou no Lucas Moura no Paris Saint-Germain. Lembra disso? O Tottenham pagou 25 milhões de euros no Lucas Moura lá no Paris. Vários e vários jogadores se transferem de clubes, tipo um Griezmann, por 25 milhões de euros. Esse é o valor de um Griezmann. Pra você tirar ele lá do Simeone lá e levar pra sei lá onde. Então, quando você fala em 25 milhões de euros, não é brincadeira esse valor. E aí o Porto, querendo se desfazer do cara a qualquer custo, ele pede 25 milhões de euros, só aceita a venda. Ei, Porto! Até quando, hein? Até quando você vai encontrar um trouxa na tua frente? Se eu sou diretor de futebol, o Porto me liga, eu bato o telefone na cara. Não atendo. Devolvo meu Moreira. Eu ia tentar trazer de volta o William Gomes aí, claro, pelo mesmo valor. Nunca mais o Porto me ligasse, eu não iria atender. Não tinha conversa comigo. Time salafrário, cara. Os caras, eles querem... O São Paulo cai nessa, né? Pra liberar o Wendel, que já não queriam usar mais palavras do técnico. Já não tinha mais nada, não ia renovar. Os caras pra liberar. O São Paulo flexibiliza aquela venda nojenta do William Gomes por 7, 8 milhões de euros, um valor idiota, um valor simbólico. E ainda o São Paulo manda o Moreira pra lá emprestado. E fica sem lateral direito. E o Porto não usa o Moreira. Nós mandamos o cara pra lá pra nada. Esse é o São Paulo de Belmonte e Casares. Esse é o São Paulo do Belmonte e do Casares. Então, assim, a minha raiva não é só do Porto, é do Belmonte e do Casares também. Não raiva, mas que coisa inacreditável, né? Então, e agora o PP, 25 milhões de euros. Não dá nem pra discutir, né? Não dá nem pra começar uma conversa. Tipo assim, não, obrigado, né? Prefiro o Ferreirinha, deixa. Bom, vamos falar de coisa boa aqui agora. O Biel... O São Paulo meio que bate o martelo e fala com o Benfica, pro Sporting, e fala assim, ó, tem que ser agora, hein? São Paulo se programando pra entregar um time pro Crespo, o São Paulo preparando um time pro Crespo pra estar pronto com treinos. Perigas, o jogo do São Paulo e Flamengo será adiado, não sei como é que fica agora depois da eliminação do Flamengo, mas o jogo Periga será adiado. O São Paulo, então, vai pegar o Flamengo dia 12, se for adiado, pega o Red Bull dia 16. Faltam aqui 18, 19 dias pra pegar o Red Bull. 19 dias com o Crespo trabalhando, com o elenco full e o Biel lá, o cara se ambienta, o cara se adapta. Então tem que trazer imediatamente esse Biel se ele for vir. E o Coronado, ele rescindiu com o Corinthians, cara. E agora não é mais jogador deles lá. Então se você olhar no meu olho aqui agora e disser, Juba, o cara ganha 2 milhões por mês, eu vou te falar, parceiro, pensa direito. Parceiro, pense direito. É mentira minha que o Éder, no São Paulo, ganhava 700 conto aqui e foi ganhar 70 lá no Criciúma. É mentira que o William, o Leão, o tanque do México, lembra o William, o volante do Belmonte? Ele ganhava no São Paulo 500 mil por mês. Se eu não me engano, ele foi jogar no Avaí para ganhar 50. Se eu não me engano, esses valores aí. Então... falar que o Coronado vai ganhar 200 mil no São Paulo também é muito pouco. Concordo que ele tem mais mercado do que isso. Ele é um bom jogador. E todo mundo sabe que ele não jogou no Corinthians porque tinha o Depay, né? Tinha o Garro, tinha jogador bom no Corinthians. Então, pra ele não jogar, tudo bem. Daí a falar que o cara vai ganhar 2 milhões por mês? 1,5 milhão por mês? Não. É claro que não. 1,5 milhão é salário que o Corinthians paga pro Garro, pro Coronado, que é uma burrice tremenda, e é o que o Flamengo paga pro Arrascaeta e ganha título atrás de título. Então dá pra você com 1,5 milhão trazer um Lucas Moura, um Arrascaeta, claro que dá. E um Coronado, que era banco do Corinthians até ontem, você oferece 500. Na hora que o empresário pedir mais, você oferece 700 e para por aí e tragam o cara. Ele vai ser no São Paulo igual o Pato. Vai ser um excelente jogador que vai provar. Se ele vier, ele prova que ele não jogou lá porque a draga não é ele, a draga é o time de Itaquera. O Garro e o Depay pegaram a posição e ele ficou a ver navios. Mas aqui, nós estamos precisando de alguém para rodar ali a posição com o Oscar e nós não perdemos a qualidade. É ou não é? Eu sei que é. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!